Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, na live de hoje do laboratório, a gente vai falar um pouco sobre a inspeção não, melhoramento genético de piscicultura, com a zootecnista Luciana. Ela tem mestrado e doutorado na Unesp e eu espero que seja super proveitosa para vocês. Qualquer dúvida podem ir mandando aqui nos comentários, que no final a gente vai responder, né? A gente vai mandar para ela responder. E é isso, gente. Bom aproveitamento para todos e ótima palestra, Luciana. Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar falando com vocês. De antemão, já agradeço a Adriele, Beatriz e todo mundo do laboratório pelo convite. Foi uma grata surpresa. Fui me informar, não tenho nenhum conhecido aí com vocês e fui me informar porque que eu faço parte, né, desse cronograma de vocês e realmente agradeço o convite. Gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês das nossas experiências. Sou zootecnista, vi que vocês têm o curso da veterinária, agronomia, inspeção, engenharia de alimentos, né? E sempre à disposição de vocês com o que a gente puder contribuir também. Nossas áreas com certeza são complementares e vamos apresentar um pouquinho dos nossos trabalhos para vocês. Um grande prazer. Esse modo online é um pouco diferente, né? E agora, a hora que eu for abrir a apresentação, eu não vejo mais vocês, nem vejo ninguém aqui, só fico falando sozinha. Ainda estou me adaptando com esse modo. E só que eu estou com o celular aberto aqui. A única forma que eu tenho de interagir com vocês é que vocês, se puderem, respondam aqui no chat mesmo do YouTube, de onde vocês estão falando, se vocês são estudantes de qual curso, como uma forma de pouco, mas para a gente pelo menos interagir de alguma forma. Assim, se vocês puderem escrever aqui no chat de onde vocês estão falando, eu agradeço bastante, que vai ser a única forma que a gente vai ter de interagir nesse momento. E vamos lá. Bem, primeiro eu gostaria de falar sobre o melhoramento genético na piscicultura, que é um tema relativamente novo. Mas antes de mais nada, como a gente tem trabalhado com o curso de agrárias, o que é o melhoramento genético? O que a gente pensa quando fala de melhoramento genético? Só ocultar essa barra aqui. Primeiro, são dois conjuntos de processo. Acho que a maioria, o nosso público aqui hoje é estudante. Primeiro deles é a seleção dos indivíduos. Sejam os indivíduos mais bonitos, os indivíduos que crescem mais rápido, os indivíduos que são mais resistentes a alguma característica. E o segundo processo que envolve o melhoramento genético são os acasalamentos direcionados. Você identifica um indivíduo que você quer acasalar com outro em função de alguma característica específica. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Parece que está um pouco cortado o meu slide. Bom, qual o Oi, Lu. objetivo? Tá um pouco cortado, sim. Eu acho que se tu minimizar ele e aumentar de novo, Esse agora foi. continua. Eu acho que ainda está, né? Sim, sim. Deixa eu... Se você... Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. E no teste deu certo, né? Tamanho do slide. Aí, agora eu acho que aí tu consegue aumentar. Deu certo aí agora? Agora tá ok, obrigada. Desculpa, pessoal. No teste até deu certo, mais cedo. Bem, vamos lá.
Por que a gente precisa do melhoramento genético? Qual é o foco principal quando a gente pensa em melhoramento genético? A gente identifica os indivíduos, seleciona eles como reprodutores. O objetivo principal disso é aumentar a frequência de genes, alelos desejáveis e que a gente consiga também uma combinação que resulte numa maior capacidade produtiva. Eu gosto sempre de comparar a cadeia produtiva no melhoramento genético, tanto espécies terrestres como as aves e a aquicultura. Por que a gente observa essa diferença tão grande quando a gente pensa em programa de melhoramento genético? Acho que eu acabei esquecendo de falar, pessoal. Eu sou zootecnista e toda a minha formação foi com bovino de corte. E quando eu entrei na Embrapa, eu fui trabalhar com ovinos. E 2015, né, foi quando eu comecei o desafio de trabalhar com peixes. Que a teoria, a gente fala assim, a teoria do melhoramento genético, para quem trabalha com melhoramento genético, a base é a mesma, né? O que muda são as peculiaridades. E quando eu fui trabalhar com a piscicultura, foi uma coisa que me estranhou muito, assim, que eu observava era ave de postura, ave de corte, gado de leite. Eles têm programas de melhoramento desde a década de 30. E aí a gente observa, na década de 30, qual era a quantidade de ovos por ano? 120 ovos por ano. Na década de 80, aumentou quase que 300%. Já era 320 ovos por ano. A mesma coisa com a gado de leite. O crescimento mais de 200%. Suínos, que aí já tem, como a gente observa aqui no gráfico, o programa de melhoramento genético para suínos também, comparado com os animais, com esses outros animais, aves de postura, ele começou em 1945 também. Então, também com ganhos acima de 200%. E quando a gente pensa em peixe, ele é muito recente comparado com essas espécies terrestres, com esse cultivo. A gente vê da carpa, a gente observa também, sem falar do frango de corte, né? Que é um grande enigma se tem ou não hormônio, utilização ou não de hormônio. Até a gente explicar para quem às vezes é leigo, às vezes não é da área, que não tem utilização de hormônio, simplesmente foi seleção. E hoje mesmo à tarde, eu estava falando assim que, independente da espécie que a gente trabalha, o melhoramento ele não anda sozinho. O melhoramento ele tem que estar junto com a nutrição, com a sanidade. Isso em qualquer espécie. E o que envolve isso? Melhoramento, nutrição e sanidade. Todo o sistema de produção. Um só não caminha sozinho. Não adiantaria, quando a gente fala de outras espécies, e volta à aquicultura, a gente desenvolver uma linhagem, uma espécie que realmente tem um crescimento absurdo, se a gente não melhorar a alimentação, não melhorar o estado sanitário. Bem, tilápia também, descrito na década de 80. Agora, quando a gente observa esse gráfico, quando o programa de melhoramento genético foi iniciado, por que existe essa relação? Por que demorou tanto para isso acontecer? Primeira coisa que a gente observa é que aquicultura é um tema muito recente. Esse gráfico da FAO, ele é um gráfico recente. E o que a gente observa? A pesca sempre teve representatividade. Depois da década de 80, que realmente ela estabilizou. Ela está sempre estável. E a aquicultura, o que aconteceu? Ela despontou. Ela teve um crescimento a partir da década de 80, e é justamente o que a gente observa dentro de programas de melhoramento genético. Quando que programas de melhoramento genético foram iniciados na aquicultura? Depois da década de 80. Então, sempre uma coisa corroborando com a outra, né? A gente sempre também tinha um chefe nosso que falava assim, ele sempre citava 10 anos atrás, mas como a gente já estamos numa outra gestão, há 15 anos atrás, quando a gente falava aquicultura, era assim, o pessoal não sabia o que era. Qual era a diferença de pesca e aquicultura? É um tema extremamente recente.
Bem, quando a gente pensa sobre custo-benefício de programas de melhoramento genético, eles falam que a cada $1 investido, o retorno é de 5 a $25. Então, assim, custo-benefício excelente. Qual a importância de um melhoramento genético na piscicultura? Eu aposto que todos vocês que fizeram algum curso de piscicultura já falaram que o pescado é uma fonte de proteína que tem grande potencial de crescimento, que tem grande potencial para atender a demanda de crescimento populacional, a demanda de proteína animal. E aqui a gente fez uma simulação. Por que a gente faz essa simulação? Porque a gente observa que menos de 10% do pescado produzido no mundo é proveniente de programas de melhoramento genético. Então, olha só, isso aqui, essa é a situação real, e depois temos dados de simulação, considerando o intervalo de geração. O que é o intervalo de geração? É a idade que o animal, quando o animal nasce, até quando ele entra na reprodução pela primeira vez. Eu sei que tem variação, tá? Conforme a espécie. Por exemplo, o tilápia tem um ciclo mais curto, o tambaqui, que é uma espécie que a gente tem trabalhado bastante, tem um intervalo de geração maior, que a gente conta como 3 anos. Ele usou aqui nesse dado de simulação 2,3 anos, que é uma média, com ganho genético de 5,4% ao ano, o que significa que a cada geração ele ganhou de 12,5%. Que é o que geralmente a gente observa na literatura para qualquer espécie. A cada geração de seleção na piscicultura, um ganho médio de 12,5%. Olha só, em 20 anos, o tanto que a gente aumentou de 50 milhões de toneladas para 52 milhões de toneladas. Isso considerando menos de 10% da produção de pescado mundial proveniente de programas de melhoramento genético. Gente, quando a gente pensa em 20 anos mesmo considerando intervalo de geração, que seja com 3 anos, que seja 3 anos, são várias gerações que você poderia ter feito seleção. Seja para ganho de crescimento, conversão alimentar, qualquer característica que aumente a produtividade do pescado. Agora, olha essa simulação, se pelo menos 50% da produção de pescado mundial ela fosse proveniente de programas de melhoramento genético. Olha o boom. Em 20 anos, de 50 milhões de toneladas para 70 milhões de toneladas. Agora, considerando 100% do pescado, 100% do pescado mundial produzido a partir de programas de melhoramento genético, de 50, a gente tem potencial para dobrar a produção de pescado. Ou seja, o que as pessoas têm falado bastante sobre a piscicultura, a aquicultura, tem potencial para responder à demanda de proteína animal mundial? Sim, nós temos como produzir. E aí eu sempre remeto a espécies nativas, né? Embora em algumas situações não tão valorizadas, não com pacote tecnológico tão pronto, mas nós temos uma infinidade de espécies que a gente poderia utilizar para atender essa demanda. Bem, foi o que eu falei para vocês, menos de 10% da produção mundial vem de programa de melhoramento genético, exceto o salmão, né? A grande parte das espécies depende da captura, não é de outros núcleos, você não consegue montar uma piscicultura, independente da espécie, que você tenha um lugar de confiança, que você vá pegar reprodutores. Então, ainda para a aquicultura, o melhoramento genético ainda está iniciando, é para pouquíssimas espécies que existe. Quais os motivos de escassez de programas de melhoramento genético? O primeiro deles, a reprodução.
Diversas espécies ainda não têm reprodução dominada, principalmente quando a gente fala de peixe marinho, ainda é uma grande incógnita. Espécies nativas também, a gente ainda tem desenvolvido várias coisas a se melhorar. Outra coisa é uma fertilidade muito alta. Se a gente fizer uma conversão contrária, hoje, quanto o Brasil produz de pescado e voltar quantos reprodutores são necessários, a conta é muito baixa. Porque o que acontece? Quando a gente faz programa de melhoramento genético, a gente precisa de variabilidade, a gente precisa de número efetivo, a gente precisa de controle de endogamia para que seja um programa a longo prazo, que funcione a longo prazo. Então, quando a gente se depara com uma fertilidade muito grande, como é que você vai fazer um controle individual de muitos indivíduos, quando a gente está falando de uma infinidade de progênie? Então, quais são os grandes entraves de um programa de melhoramento genético na piscicultura? Se Luciana ou algum dos nossos participantes querem iniciar um programa de melhoramento genético, como é que a gente faz? Qual é o primeiro elemento que a gente deve pensar? Primeiro, a descrição do sistema de produção. Qual sistema de produção você tem disponível? E qual é o que você pode investir? Eu tenho tanque-rede, eu tenho viveiro, eu tenho água disponível, eu tenho que tratar a água, eu quero aquário. Qual é o tipo de sistema de produção? Porque geralmente o que a gente encontra quando a gente vai para o campo? É alguém que na fazenda tem um laguinho e aí quer começar a criar. Então, assim, peraí, se a gente vai fazer uma coisa que seja profissional, vamos começar de uma forma correta. Qual o sistema de produção que você tem ou que você possa investir? Outra, espécie. Qual a espécie que você quer trabalhar? Uma espécie que você consiga produção dentro da sua localidade, que tenha potencial de mercado, que você consegue realmente ter domínio naquele mercado. Terceira coisa, estabelecimento de uma população base para seleção. Esse é o mais desafiador, digamos assim. Esse é o primeiro passo para o programa de melhoramento genético, você ter uma população base que seja, que realmente tenha pureza daquilo que você está, da espécie que você escolheu, que tenha variabilidade genética, que você consiga fazer um belo programa de melhoramento genético a longo prazo, que você realmente tenha ganhos significativos a cada geração. Um outro ponto super interessante que, antes de começar, a gente tem que definir quais são os objetivos e os critérios de seleção. O que você quer alcançar? Eu quero alcançar animais precoces, eu quero que os animais atinjam 2 quilos em menos tempo. Você está querendo velocidade, teu objetivo de seleção é velocidade de crescimento. E quais são os critérios que você vai utilizar? É ganho de peso? É peso ao abate? Então, você tem que definir a partir de todas essas informações do passo 1, 2, 3 e 4. Preparação de ambiente por teste de desafio, lembrando sempre que quanto mais próximo do sistema produtivo, mais confiável as suas avaliações. Qualquer tipo de informação que tenha, se eu fizer desafios num ambiente que não tem nada parecido com o sistema de produção, você pode estar escolhendo indivíduos que não são os melhores indivíduos para aquele tipo de sistema produtivo. Uma coisa que, para zootecnista, acredito para os veterinários também, os agrônomos, é super rigoroso, coleta de dados e análises estatísticas. Quando a gente fala de programa de melhoramento genético, a gente coleta dados, quanto maior o número de informações, melhor. Principalmente quando a gente fala de controle zootécnico de um plantel. Quais os animais que você tem, qual a origem, quantos anos, ele está entrando em estação reprodutiva, ele está infértil ali, ele está só comendo. Então, quais os animais mais prolíficos? Você tem que saber esse tipo de informação. Isso é só um controle, é um banco de dados. E a gente sabe que hoje coleta de banco de dados tem custo.
análise estatística e avaliação genética. Assim, você consegue definir o delineamento experimental, selecionar os indivíduos, e aí sim a gente volta para o primeiro slide, acasalamento dos melhores indivíduos da sua população e produção de famílias. Então, a gente vai falar bastante agora dessa primeira parte aqui, que é realmente o programa de melhoramento genético. Então, como eu disse para vocês, o primeiro passo é a população base. Como é que funciona essa parte da população base? Quais são, o que a gente mais procura hoje eu quero começar um programa de melhoramento genético. Como é que eu formo a minha população base? Primeira coisa, identifique psiculturas que tenham, primeiro, focar na variabilidade genética da sua população. Então, que você encontre psiculturas que tenham informação de pedigree, que você consiga identificar famílias diferentes para você trazer para o seu plantel. Luciana, isso é factível? Né? Porque em várias espécies a gente não encontra esse controle zootécnico rigoroso. E às vezes tem alguém que faça esse controle, mas não tem uma variedade de plantéis que faça esse controle e eu consiga ter material genético para diferente. Segunda estratégia é você buscar animais de pisciculturas que não tenham informação de pedigree. Mas aí o que você faz? Pegue material genético de diferentes pisciculturas. Há um risco? Há um risco. Há um risco maior, mas há um risco. Esse é o segundo, a segunda recomendação, digamos, para a gente formar uma população base. E aí sim, a terceira recomendação seria buscar animais na natureza. Porque a gente sabe atualmente o quanto é difícil hoje você conseguir licença, não é fácil você fazer uma expedição, e mesmo que você faça expedição para capturar animais na natureza, você pode pagar um custo super alto para o pessoal fazer uma captura, eles saírem para a expedição e voltar sem trazer nada. Há um risco. E aí, assim, vale a pena? Como é que funciona? Mas seria a terceira estratégia, buscar animais que sejam da natureza. Quando você tem uma população base formada com variabilidade genética, aí você começa programas de melhoramento genético. É fácil fazer essa população base? Nem sempre tem sido fácil, tá? Principalmente quando você vai trabalhar com diferentes espécies que não têm um pacote tecnológico pronto, espécies que não tenham nenhum tipo de informação. E aí eu posso falar com grande propriedade que as espécies nativas ainda são desafiadoras. Ao mesmo tempo que são desafiadoras, são como se fossem espécies que a gente pode explorar muito ainda. Ela tem um valor agregado, mercado europeu, para a gente possa, se a gente tiver um pacote, uma produção constante, alguma coisa pronta, entregue, a gente tem um selo de espécie nativa, a gente tem um selo de produto amazônico, a gente tem um selo de espécie local, não estou falando só de peixe, que a gente tem trabalhado, que é mais o nosso foco em Embrapa Pesquicultura, tem trabalhado muito com espécies nativas da Amazônia. Mas eu sei que tem diversas outras espécies em todas as regiões do Brasil que é possível trabalhar. Então, a partir do momento que você faz a sua população base, garantindo variabilidade genética com um número efetivo grande, você consegue sim executar programas de melhoramento a longo prazo. Já me deparei com pessoas que perguntaram: olha, Luciana, eu tenho 3 famílias, tenho 3 diferentes origens, eu consigo fazer programas de melhoramento genético? E vocês, estudantes, vocês técnicos, vocês vão se deparar com essa pergunta. Não só na aquicultura, mas em todas as espécies. Por quê? Porque as pessoas querem aumentar a produtividade. Às vezes as pessoas não têm conhecimento da qualidade de melhoramento genético, mas as pessoas querem aumentar essa produtividade. Ela tem 3 famílias. E aí ela pergunta: posso fazer melhoramento genético? Qual seria a sua resposta?
nesse momento. Por que depende? Eu falei, porque você consegue formar uma geração. Ele consegue formar, gente. Ele tem 3 núcleos. Ele faz o primeiro acasalamento, A com B, B com C, digamos, espero que vocês também estejam me entendendo aí no canal, mas ele faz a seleção dos indivíduos numa primeira geração. É possível. Agora, ele faz a seleção desses indivíduos e morre aí o programa de melhoramento genético. Porque se ele acasalar esses indivíduos da primeira geração, eles são endogâmicos. E aí, o que ele teria que fazer? Voltar para a população selvagem, voltar para a população sem seleção nenhuma, para introduzir animal. Ou seja, o trabalho que ele teve para executar esse primeiro passo do melhoramento genético morre. Então, muito depende. Depende. Se ele quiser fazer só uma geração, depois ele não vai mais trabalhar com aquicultura, não vai trabalhar com piscicultura, não trabalha com peixe, ok. Ok, ele conseguiu o primeiro passo. Agora, se você está pensando em trabalhar com programa de melhoramento genético na aquicultura, que seja a longo prazo, programa de melhoramento genético que seja eficiente. E o melhoramento genético em si, quando a gente fala principalmente da piscicultura, eu falo que é como se fosse uma receita de bolo. Aqui tem um artigo bem interessante que ele dá um exemplo para a tilápia e que cabe para a grande maioria das espécies. E é o exemplo que a gente tem utilizado, tambaqui, o pessoal que tem trabalhado com pacu também tem utilizado esse design. Então, é receita de bolo, gente. Sabe quando a gente fala assim, 2 ovos, 500 gramas de farinha? É a mesma coisa. O que vai agora? A peculiaridade de cada espécie. Lembrando, quero trabalhar com uma espécie que talvez eu não fale aqui, é uma espécie nativa. É possível utilizar? É possível. Antes de ser possível, a reprodução é dominada? Por que eu estou falando da reprodução dominada, gente? Porque você pode escolher o melhor indivíduo da espécie. Você pode ter na mão o melhor indivíduo. Se você não souber reproduzir esse material genético, você não tem nada. Se você não sabe como acasalar esse animal, se você não sabe como fazer uma reprodução induzida, como você utilizar um reprodutor com uma única matriz, você não tem nada na mão. Você simplesmente tem um animal excelente. Você não vai passar isso para frente. Então, primeira coisa, reprodução é dominada? Ok, segue em frente, tá? Primeiro passo, então, para o melhoramento genético. Lembra que a gente falou seleciona os melhores indivíduos, fêmeas e machos. Qual que é o N, o número efetivo que você precisa ter no seu plantel? Isso, gente, muita atenção, porque a gente que trabalha com nativo, a gente encontra plantéis de 500, 700 indivíduos. As pessoas mantêm esse número como reprodutor e matriz. Realmente é necessário tudo isso? Será que é muita variabilidade genética ali? Será que as pessoas têm controle? Então, assim, iniciando um programa de melhoramento genético, tem pessoas que não têm esse número efetivo. 100 indivíduos. 100 indivíduos, 50 machos, 50 fêmeas. Como é que são esses 50 indivíduos? Esses 100 indivíduos que a gente está falando? Que tenham distância genética, que você consiga fazer acasalamentos favoráveis. O que é esse acasalamento favorável? Que não seja endogâmico. Então, começando o programa de melhoramento genético, primeiro passo é você formar famílias 60 a 100 indivíduos. 60 a 100, desculpa, famílias. Então, reprodução. Cada espécie tem uma peculiaridade, tá? O que a gente considera como família dentro da piscicultura? Eu vou voltar muito a minha apresentação para a piscicultura, tá? O que a gente considera? Um macho com uma fêmea é uma família. Mesmo que você use esse macho com outra fêmea, é outra família. Então, um macho, vamos colocar em nomes aqui. Se você usar João e Maria,
é uma família. Se você usar o João e a Cida, é outra família. A gente considera cada casalamento uma família, tá? Mesmo que as famílias tenham meio irmãos, ok? E depende muito da peculiaridade. Por exemplo, a tilápia, que a gente observa nesse artigo, ele utiliza um macho para 2 fêmeas. Nós que trabalhamos com tambaqui, nós temos uma produção de ovos muito grande das fêmeas. Então, eu já vi utilizando uma fêmea, que é uma produção muito grande de ovos. O tambaqui a gente utiliza de hormônio para realizar a reprodução. Uma fêmea você pode utilizar até 3 machos, ou seja, 3 famílias. Claro, depende da peculiaridade de cada espécie. Mas resumindo, você precisa formar nessa primeira geração 60 a 100 famílias de irmãos completos ou meio-irmãos por geração. Qual que é o grande desafio? Aqui é um exemplo de APAS, tá, gente? Que a gente mantém famílias separadas. Tá? Imagina um monte de pós-larva, um negocinho muito pequenininho que você não consegue identificar. Como é que a gente faz isso na aquicultura, na piscicultura? Mantendo esses animais separados, tá? Qual que é o desafio de fazer 60 a 100 reproduções ao mesmo tempo? Primeiro, o tempo que a gente tem. Eu não posso fazer 60 a 100 famílias em um ano. Isso não é uma geração. Por quê? Se a gente não restringir o tempo, a condição ambiental ela tem que entrar no modelo estatístico. E o período de reprodução é uma coisa tão conhecida em outras espécies, quando a gente observa. Por exemplo, quando a gente fala de estação de monta de bovino, quanto tempo dura? 90 dias, aí a pessoa vai reduzindo até chegar no 45 dias. Agora, quando a gente fala de peixe, 60 dias é muita coisa. Por que 60 dias é muita coisa? Porque há muita variação de temperatura, temperatura da água, quantidade de chuva. 60 dias é uma variação muito grande para a piscicultura. Agora, dependendo da espécie, vale a pena utilizar de biotecnologias? Vale a pena utilizar de hormônios? Vale a pena? Tudo depende custo-benefício. E aí nós estamos falando de sistema de produção. O quanto vale isso? Então, o segundo passo, gente, a gente fez a reprodução, fez a formação das famílias, utilizamos um número efetivo, formamos de 60 a 100 famílias na mesma estação reprodutiva, gastamos apenas 60 dias, estamos considerando essa informação. E aí, como é que funciona? Você precisa manter informação do pedigree, senão nada vale. Nada vale você fazer a identificação dos indivíduos, levantar o que você tem, saber o plantel que você tem, se tem endogamia, se não tem, se você pode acasalar indivíduo A com indivíduo B, se você não mantém informação de pedigree. Então, o berçário é extremamente importante. E aqui são algumas formas de berçário que a gente encontra para tilápia, tá? Muitas agora tem também, dependendo da espécie, aí volto sempre a falar assim, a depender da espécie, você pode utilizar de outras infraestruturas, tá? Trouxe exemplo de tilápia, mas nós utilizamos galpões com caixa d'água que a gente mantém essa informação assegurando o pedigree dos animais. É possível? É possível. Eu já vi estruturas de viveiros escavados pequenos, viveiros escavados, assegurando a informação de pedigree. Porque nada adianta você chegar ali e misturar tudo. Você misturar tudo, vai dar para fazer programa de melhoramento genético, seleção nacional. Depende do seu delineamento. Sabe que não é o efetivo, tá? Então, berçário
para tilápia de 4 a 8 semanas. E aí, é aplicado em cachorro, você quer nascer até 100 indivíduos de cada família. Para quê? Porque aí você vai para o outro passo. Você vai colocar eles à prova, você vai desafiar. A partir do momento que você chipou esses animais, que você tem informação individual, você consegue misturar eles, proporcionando o mesmo ambiente de desafio para todo mundo. Lembrando, quanto mais próximo você tiver do sistema produtivo, mais confiável a sua seleção. Mais confiável a sua seleção para quê? Para um produtor utilizar aquele reprodutor com segurança e ter ganhos efetivos no plantel dele. Então, seja seleção, hoje a espécie que eu trabalho, ela é mais desenvolvida em tanque-rede. Aonde você tem que fazer o desafio dos seus animais? Tanque-rede. Não, é em viveiro. Em viveiro. Quanto maior o campo de prova, maior o custo. Então, como é que a gente faz isso? É ponderação. Onde se produz mais? Onde vai ter maior retorno? Porque muitas vezes, quando a gente bota um programa de melhoramento genético na ponta do lápis, a conta não fecha. Então, como a gente direciona isso? Quanto mais próximo, gente, do sistema de produção que uma espécie ela é produzida, melhor para a gente. Maiores os impactos. E aí, o que a gente faz? A gente coleta dados. Luciana, de 50 a 100 animais por família. Então, você formou 100 famílias, você chipou 100 animais, você está falando de 10 mil animais? Sim. E aí eu tenho que fazer a biometria, tenho que fazer pesagem, tenho que fazer controle de todos esses animais? Todos esses animais. Porque aí sim você vai ter um banco de dados eficiente, você vai ter um banco de dados seguro, você fez o trabalho até aqui de rastreabilidade, manteve informação de pedigree, você teve todo o trabalho até aqui para coletar esses dados. Esses dados são riquíssimos. E hoje é o que a gente não tem em nenhuma espécie nativa. É o que a gente não observa em nenhuma espécie que não seja salmão, tilápia, carpa. Então, é restrito esse banco de dados. Esse banco de dados é valioso, mas dá trabalho, dá muito trabalho. Dá muito trabalho, não é fácil manejar tantos peixes assim, eu sei. Mas a partir do banco de dados, você consegue fazer avaliação genética desses animais. Então, seja ele qual sistema de produção você tiver, seja tanque-rede, seja viveiro escavado, dependendo da espécie animal, em aquário, que é avaliado, geralmente, todas as características que têm valor econômico. Peso, tem espécie que já tem valor agregado na coloração do filé. Então, tudo depende da espécie que você está trabalhando. Como se inicia um programa de melhoramento genético? Geralmente, características de crescimento, geralmente, características de produção, biometria de fácil mensuração, peso, ganho de peso, comprimento de cabeça, altura do peixe, comprimento padrão, comprimento total, tudo isso utilizado. Quem é avaliado? Em todo mundo que você chipou, de toda a família. E aí sim, você consegue selecionar os reprodutores. Você tem um banco de dados, você tem informação de pedigree. Qual é o tipo de informação? Qual é o modelo que você vai utilizar? Qual modelo estatístico? Quem vai ser seu efeito fixo? Quem vai ser seu efeito aleatório? Então, você consegue selecionar os indivíduos através de uma avaliação genética de fato. Ou seja, encontramos a primeira ferramenta do melhoramento genético, seleção de indivíduos. Seleção dos pais da próxima geração. Seleção de reprodutores. A partir do momento que você selecionou os reprodutores, o que acontece? Voltamos à nossa receita de bolo. Ou seja, a gente consegue direcionar os acasalamentos,
e fazer todo o processo de novo a cada geração. Bom? Bom, vou compartilhar com vocês alguns casos de sucesso, né, que a gente observa. Primeiro, salmão do Atlântico é sempre essa foto é sempre bem polêmica, porque é o salmão que é o nativo, e esse, na verdade, que está do lado é aquele transgênico, né? Que teve um gene que foi alterado, ele tem um crescimento maior. Salmão do Atlântico, gente, foi o primeiro programa de melhoramento genético da Noruega, na década de 70. E é o que eu falei para vocês. Qual foi o primeiro objetivo e critério de seleção? Peso corporal, taxa de crescimento. Por que essas geralmente são as características que se iniciam um programa de melhoramento genético? Porque o que a gente observa é que tem herdabilidade maior. O que é a herdabilidade? É a probabilidade de você passar essa característica para a próxima geração. Então, outras características que entraram no salmão do Atlântico: idade de maturação sexual, taxa de sobrevivência em água doce, resistência a doenças específicas, qualidade da carne. Lembrando, a população base, intervalo de geração do salmão do Atlântico é de 4 anos, com a possibilidade de mortalidade após a desova das fêmeas. Ou seja, você tem que formar 4 populações base, sabendo que o que acontece? Que a cada geração você perde a população inteira. Você tem que reconstituir uma nova população. Ou seja, dentro daquele ciclo, você tem que formar a sua nova população para depois de 4 anos ela entrar em reprodução novamente. Bem, tem vários artigos que descrevem seleção no salmão. Inclusive, assim, salmão já está num outro patamar. Quando a gente estuda sobre seleção, programa de melhoramento genético, seleção genômica, salmão do Atlântico já estão, assim, disparadamente em outro nível comparado com espécies nativas e até qualquer outro tipo de espécie que a gente observa dentro da aquicultura. Outro caso de sucesso é a carpa comum. É o animal que eles falam um animal bíblico, né? O animal mais antigo domesticado. Existe uma grande diversidade de genética para carpa, padrão de coloração, formato de corpo, taxa de crescimento. Então, tem carpa que é para produção de carne, tem carpa que é ornamental, que ornamental é um mercado, assim, outro mar azul a ser explorado, que existe a possibilidade de muitas pessoas trabalharem ali e tem possibilidade de ganhos financeiros muito altos, principalmente quando falo programa de melhoramento genético, gente. Ainda eu sempre recruto pessoas que queiram trabalhar com melhoramento genético na aquicultura, em especial na piscicultura. Tem muito espaço ainda, gente. Um programa de melhoramento genético é descrito da década de 60, formando a população base com variedades húngaras, variedades estrangeiras. Utiliza-se do índice de seleção. E quais são os principais resultados daquele programa de melhoramento genético da carpa? Criação de um banco de genes vivos da carpa, desenvolvimento de 3 híbridos para produção comercial, porque aí você consegue desenvolver conforme a demanda, se é para crescimento. A gente observa que para a carpa tem uma infinidade de tipos, né? E a criação do Programa Nacional de Melhoramento Genético para a carpa. E um outro programa que a gente fala muito, que é o da tilápia. E quando a gente fala da tilápia, a gente fala muito da gift, porque se a gente for fazer um estudo de como aconteceu a gift, gente, quando a gente estuda o programa de melhoramento genético da tilápia, lembra aquele exemplo que eu falei no começo da palestra, que eram 3 bolinhas? Eles fizeram exatamente a mesma coisa. Eles começaram um programa de melhoramento genético, mas eles não formaram uma base consistente. Chegou num momento que começou a ter problema de endogamia. E aí você tem que introduzir animal que não teve nenhum tipo de seleção. Você volta todos os ganhos que você teve. Lembrando, programa de melhoramento genético são ganhos acumulativos.
Mas, se você tiver que selecionar animais que não sofreram nenhum tipo de seleção, você volta, você regride. Então, hoje, a GIFT é amplamente divulgada mundialmente. O foco principal da GIFT inicial era taxa de crescimento, ganho de peso, que a gente observa em todas as espécies que começaram o programa de melhoramento genético, com ganhos variando de 12% a 17% por geração, utilizando a seleção combinada entre e dentro de família, que é o que mais você consegue fazer um controle adequado para você não ter endogamia. Você manter sempre a taxa de endogamia 1%, 2%. Hoje em dia, já tem outro tipo de seleção. Hoje a seleção de tilápia não é só o crescimento. A seleção da tilápia hoje é resistência a frio, coloração de macho, rendimento de filé. Então, você já consegue direcionar o seu critério, o seu objetivo de uma outra forma. Aqui é uma comparação da linhagem GIFT, que é do programa de melhoramento, com uma espécie nativa. Olha isso, uma média de 112% maior da tilápia que sofreu algum processo de seleção, comparado com as nativas. Imagina se a gente consegue aplicar realmente com as nossas espécies nativas. Qual o potencial que a gente tem? Isso nós estamos falando do Sri Lanka. Não quer dizer que a nossa tilápia também não precisa sofrer processos de seleção, que de fato acontece aqui no Brasil. A taxa de sobrevivência comparada à GIFT com a nativa foi maior, a que sofreu o processo de seleção, melhorou até o meio de subsistência dos agricultores, né? Que é uma forma assim, quando a gente fala de programa de melhoramento genético, a gente também trabalha de corresponsáveis de políticas públicas também, porque tem um impacto socioeconômico muito positivo. Bem, como considerações finais, conseguir mudança genética em uma população será muitas vezes mais fácil do que conseguir essa multiplicação efetiva e disseminação das linhagens melhoradas resultantes. Foi o que eu falei para vocês, né? É uma receita de bolo. O programa de melhoramento genético é uma receita de bolo. Se você seguir, não tem erro. Há dificuldades? Há vários sérios desafios. Quando a gente fala de mudança genética, né? No primeiro caso, simplesmente temos que controlar a reprodução, formar as famílias. E o acasalamento entre peixes. A gente está falando em influenciar as pessoas, a maneira como elas estão agindo, a maneira como elas operam. Não é realista supor que temos linhagens melhoradas, que o grupo multiplicador efetivamente multiplicará e divulgará os ganhos, que os psicultores adotarão todas as tecnologias que a gente realmente coloca. É necessário que os produtores avaliem o desempenho de cada lote de alevinos que comprem. Isso não é cultural entre eles. Eles simplesmente compram, às vezes dá certo, fala que dá certo, fala que não dá certo. O controle zootécnico, gente, ainda na piscicultura, é algo super raro. Os indicadores recomendados são taxa de crescimento, conversão alimentar, sobrevivência, percentual de alevinos, aproveitamento e o descarte do fundo do lote, participação dos custos desses alevinos no custo de produção total. Muitas pisciculturas não têm esse controle, porque é muito peixe. A gente está falando de muito animal, gente. É diferente quando você vê uma vaca morta. Você sabe o prejuízo que você está tendo. Às vezes as pessoas perdem, até na venda de alevinos, pelo fato de você não conseguir contar individualmente, você perde, você não vê a taxa de sobrevivência de fato efetiva a hora que você joga peixe alevino no viveiro. Você pode não encontrar todos os animais que você achou que colocou. É importante conhecer a vantagem incremental que a linhagem é utilizada para poder trazer para a produção e como adaptar o manejo para atingir tal ganho. E aí uma reflexão sempre que eu remeto
as espécies nativas, que a gente encontra vários produtores que ainda não fazem controle absolutamente de nada. E é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, acho que isso tem mudado bastante dentro da piscicultura brasileira, nesses nossos projetos, nessas nossas andanças, já identificaram essa necessidade de controlar, de realmente fazer um controle zootécnico dessas informações, de fazer um rastreamento dos animais, de se implantar um critério de seleção e um critério de descarte dos animais, que muitas vezes a gente vê plantéis gigantescos e que, de fato, você não tem a informação do controle. Às vezes são vários animais que a pessoa guarda de uma mesma família. Como é que o pessoal tem buscado os animais? Quando a gente fala, estou falando muito de espécie nativa, tá, gente? Não estou falando de espécie exótica, que às vezes já vem com um pacote tecnológico por trás. Quando a gente fala de espécie nativa, onde é que o pessoal busca reprodutor para fazer alevino? Antigamente ia para expedição, e atualmente? O pessoal vai numa engorda, seleciona os melhores animais, os animais maiores ali, sabe que o lote é contemporâneo, seleciona os melhores animais. Dá certo? Dá certo. Por que dá certo? Por que eu falo assim? Eu nunca falo assim, não dá certo. Por que dá certo? Porque característica de crescimento tem uma herdabilidade alta. Por que pode não dar certo se ele acasalar daquele lote de indivíduos que sejam irmãos completos? Isso vai dar ruim, né? Bem, queria agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui compartilhando com vocês. Me coloco à disposição por e-mail, Instagram, a forma como vocês acharem melhor também e responder algumas dúvidas que vocês porventura tenham. Agradeço. Tudo bem? Estão me vendo, sim? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá? Tá certo. Deixa eu ver, vamos começar aqui. Eu acho que a minha primeira pergunta vai ser essa aqui. Quais as ferramentas utilizadas para o melhoramento genético de peixe? Tá. Bem, hoje o que a gente tem para... E aí depende muito, Beatriz, de qual espécie nós estamos falando, tá? Como eu te disse, tilápia, salmão, eles já estão assim, utilizando seleção genômica. A mesma seleção que a gente encontra na bovinocultura de leite, que está assim, mega ultra power avançada, existe. Quando a gente fala de espécie nativa, hoje o que a gente tem pronto para tambaqui, nós temos uma ferramenta que é oferecida pelo Embrapa Senargem, que é o Tamba Plus. O que é essa ferramenta disponível? É uma prestação de serviço que você identifica dentro do seu plantel o teu grau de consanguinidade, distâncias genéticas que você tem, se é necessário você buscar reprodutores de outras localidades. Isso é importante que você faça. É como se você fosse formando a sua população base, né? Lembra quando eu falo assim da importância da população base? Então, quando a gente fala, o que você tem? Porque tem produtor de espécie nativa que está nessa função faz 30 anos, 35 anos. Eles fazem peixe há mais tempo do que eu vivo, entendeu? Agora, como você aumentar a produtividade dessas pessoas? É isso que a gente quer, o grande boom. Olha, você está tendo problema, porque você está tendo problema de endogamia. Qual é a busca hoje que o pessoal tem feito? É animal híbrido, acasalamento entre espécies. Por quê? Porque eles perderam o controle do que eles têm, e aí a solução mais rápida que eles têm é usar o animal híbrido, porque eles não têm o controle do plantel. Então, hoje, há uma ferramenta disponível para tambaqui, ainda restrita a tambaqui. Outras espécies nativas ainda em desenvolvimento. Mas acho que o primeiro passo, de fato, é você realmente fazer o controle. O controle, a própria chipagem dos animais ainda é algo recente, ainda é algo inovador, e até
eu digo assim, até é como se fosse. Tem pessoas que acreditam que na hora que bota o chip, você está botando um gene. E não é. E se você buscar reportagens antigas, assim, não tão antigas, né? 5, 7 anos, claro, o jornalista, mesmo sem saber essa informação, coloca como, aqui a psicultura é todo mundo chipado, então eles têm melhoramento genético, e não é, né? Principalmente quando a gente compara, como assim ele botou um chip e agora... É a mesma coisa que a gente colocar para bovinos, ele botou um brinco na orelha da vaca e agora melhorou. Quando a gente pensa em aves, ele botou aquela coleirinha no pezinho e agora ele melhorou. Não, não existe isso. Então, você chipa o animal. Tá, você faz controle? Você sabe quanto ele está ganhando? Você sabe quanto ele está comendo de ração? Qual é o espaço que você está usando para um N ali efetivo? É primeiro passo, primordial. O que nós temos hoje, aqui na piscicultura? Hoje, isso de modo produtivo, né? Hoje, na sua piscicultura, o que você tem? Qual é o teu N efetivo? O que você utiliza de reprodutor? Quantas reproduções você faz por ano? Qual desses animais não estão entrando em estação de reprodução? E aí a gente fala assim, eu já ia confundir com bovino, né? Estação de monta. Qual reprodutor seu não está entrando em estação de monta? Então, assim, são perguntas básicas. Então, eu até gostaria de convidar todos os nossos participantes que ainda não definiram qual cadeia produtiva vão trabalhar. Tem muito espaço ainda na piscicultura, na aquicultura de modo geral. Venham, melhoristas que estejam por aqui, por favor, precisamos de mais colegas na área. Temos muitas pessoas, muitos geneticistas competentíssimos, temos muitos conservacionistas, mas a lenda, né? A gente fala até lenda, essa lenda de que a piscicultura pode atender a demanda mundial, do crescimento mundial da proteína, vamos acabar com isso e vamos fazer acontecer, vamos, de fato, parar com essa lenda. Em algum momento isso tem que acontecer. Sim. Minha próxima pergunta para você é: por que o melhoramento genético na piscicultura ainda engatinha no Brasil? Certo, nós não temos pacote tecnológico de nenhuma espécie nativa, tá? E é até uma incógnita se realmente nós vamos continuar com os nativos. Porque eu sempre jogo até uma pergunta assim, até quando a gente vai comer peixe caipira? Porque sabe quando você pensa na cadeia do frango? Você fala assim, quero produzir frango. Eu quero garantir o mercado, eu quero garantir a venda. O que você vai fazer? Parceria com a Sadia. A hora que você faz parceria com a Sadia, com a Perdigão, nem sei se pode falar marca, né? Mas enfim. A hora que você faz parceria com uma grande empresa, você sabe a disposição do seu galpão, a velocidade do ventilador que você vai ligar dentro do galpão, e você sabe a ração que você tem que comprar. Quando a gente fala de espécie nativa, a gente não tem nada. O que a gente tem hoje de espécie exótica? Porque a gente fala assim, ainda tem espécie exótica que pode ter alguma coisa. E aí eu posso falar muito abertamente da tilápia. Nós temos vários programas de melhoramento genético da tilápia. Por que existem vários programas de melhoramento genético da tilápia no Brasil? Imagina a infinidade de tipos de ambiente que nós temos. Norte tem um clima, Nordeste tem outro, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, ainda no Sul tem uma variação, quem está mais no Norte, mais no Sul. Imagina se um programa de melhoramento genético vai atender o tamanho do Brasil. E quando a gente fala de espécie nativa, às vezes a gente se depara até assim, problemas de reprodução. E aí até mais cedo estava falando nisso, a gente até 3 anos tem espécies que a gente não sabe o sexo. Quando a gente vê animal terrestre, a gente olha o bicho, a hora que ele nasce, e sabe se ele é macho ou fêmea. Peixe não.
E a gente sabe que tem influência quando a gente faz avaliação genética, sexo influencia. E aí depende da espécie também, você tem que entender qual é a diferença da espécie. Tilápia faz reversão sexual porque o macho cresce mais rápido. O tambaqui não, já foi vários trabalhos falando que a fêmea cresce mais rápido. E aí para fazer a avaliação genética do tambaqui, eu tenho que esperar 3 anos para identificar o sexo. Uhum. Então, assim, como é que hoje não temos ainda pacotes tecnológicos minimamente prontos para oferecer? Não existe. É possível? É possível. Então, estamos em fase de. Acho que posso colocar até assim, a Embrapa sempre à disposição. Nossa unidade é uma unidade recente, comparada principalmente às outras unidades da Embrapa. E hoje nós temos uma população base sendo formada, hoje nós temos uma maturidade até para começar qualquer coisa, um programa de conservação, um programa de melhoramento genético, de uma outra forma. Uhum. Acho que isso liga com a minha próxima pergunta, que é basicamente sobre isso, sobre existe ainda um longo caminho a ser trilhado, né? A gente sabe. E quais você acha que vai ser os maiores desafios para o futuro? Bem, nós estamos falando de intervalo de geração grande, né? A grande parte das nossas espécies nativas, nós estamos falando de um intervalo de geração maior que de uma vaca, né? Hoje, quando a gente fala de Nelore, a gente vê idade de primeiro parto de 12 a 14 meses. E eu estou trabalhando com uma espécie que demora 3 anos para você identificar o sexo, para você fazer a sua primeira reprodução. Então, não existe atalho, tá? E aí é uma coisa assim, até uma demanda da cadeia produtiva, né? Por pressa, por querer resultado, por querer algo pronto, que vamos trabalhar genômica, vamos trabalhar. Há um desespero, é óbvio que a gente precisa, mas assim, não tem atalho. Sem banco de dados, a gente não trabalha nem com o programa de melhoramento básico, quiçá genômica. Se a gente não tiver todo esse tipo de informação, a gente não avança. Então, é um trabalho a longo prazo? É. Todo programa de melhoramento genético sempre foi a longo prazo. Por outro lado, cada geração a gente pode esperar 12 a 17% de ganho. Então, mesmo sendo longo prazo, são coisas que valem a pena. Esqueci a outra. Não, acho que você respondeu, era sobre isso mesmo. Do que depende o sucesso da seleção genética de peixes? Bem, hoje nós estamos. O maior, acho que o grande desafio é você realmente concorrer com espécies exóticas que tenham um pacote tecnológico pronto. Uhum. Porque as pessoas, elas têm essa. Hoje, quem cria espécie nativa é porque realmente ama, né? E ainda tem aquela esperança de que realmente seja uma coisa valorizada. A gente tem potencial, tem mercado para isso, para que quantas pessoas pagam pelo selo amazônico, em qualquer produto, quando a gente fala de planta. Como é valorizado no mercado europeu? Imagina uma espécie de peixe sendo com selo espécie amazônica. Com esse apelo, né? As pessoas compram. Existe mercado para isso. Então, assim, enquanto não houver esse avanço, essa alavancagem, a espécie exótica continua sendo uma ameaça para as espécies nativas. Porque as pessoas chegam uma hora que vão querer vender peixe que não seja caipira. Você acha que a influência disso é do produtor ou do consumidor? Essa preferência por espécie exótica? Ou de ninguém? Na verdade, é muito regional que eu observo. Assim, por exemplo, região norte é espécie nativa. O pessoal do Uhum, norte não gosta de comer espécie exótica. Claro, uhum, tirando os animais, isso eu tô falando assim, água doce, tá? uhum.
Até é engraçado, vários produtores que eu conheço não querem comer tilápia, querem comer os nativos que eles criam. Querem. Mas, assim, o mercado consumidor brasileiro, a espécie mais produzida, a espécie mais consumida é tilápia. E esse é mundial. O que a gente tem que fazer é o diferente. O que temos de diferente? E aí eu sempre lembro do Ramon, da Espanha. Era uma espécie que estava em extinção, que simplesmente virou o jogo. Você usou o apelo da regionalidade, você usou o apelo do nativo, e hoje você paga muito caro para você comer. Então, o que a gente vai trazer para nossas espécies nativas? Como é que a gente vai fazer para desenvolver? E a gente tem trabalhado muito para isso. Ração, especificamente para tambaqui, ração especificamente para pirarucu. Qual vai ser o melhor protocolo reprodutivo? Como melhorar o protocolo reprodutivo que a gente não tenha mortalidade alta? Então, são várias coisas que a gente tem desenvolvido, mas que também tem o seu tempo de maturação também para entrega. Na sua opinião, quais as maiores dificuldades para quem começa a produzir hoje aqui no Brasil? O grande entrave que a gente observa, que o pessoal tem relatado bastante, é a parte do licenciamento. Então, essa é a parte primordial, assim. Tem muitos profissionais na área, muita gente com consultoria especializada que atende também as pessoas que querem iniciar para fazer um ambiente bom, para que aproveitamento de água. Então, hoje, ninguém está saindo mais no escuro. Tem profissionais para todos esse tipo de área, ninguém está explorando mais, assim. Então, se você buscar por profissionais, você tem. Perfeito. Que dicas você daria para alguém que gosta dessa área de piscicultura, mas nunca teve contato direto? Agora a gente está falando assim, um estudante, né, uma pessoa. Procurar estágios na área, que com certeza é apaixonante. E aí eu posso falar por mim, assim, sempre fui apaixonada na bovinocultura, trabalhava com um banco de dados prontos, e de repente me deparei com uma cadeia que não tinha nada, assim. Eu falei, gente, como é que eu vou trabalhar com melhoramento? E o banco de dados? Não tem. Então vamos. Então, assim, é um mar azul. É um mar azul, gente. Quando a gente fala assim, ainda mais no melhoramento genético, hoje à tarde eu estava falando sobre isso. No melhoramento genético, tem uma disputa muito grande, é muita gente trabalhando com melhoramento genético da bovinocultura. Agora, na aquicultura, tem muito espaço. Sem falar, nós estamos falando de produtividade. Ornamental, melhoramento genético de espécie nativa no ornamental. Quem está trabalhando com isso? Quem está trabalhando com genética? E ornamental é uma cadeia que rola muita oportunidade. Perfeito. Falando um pouco disso, é uma área muito disputada? Você falou que é menos disputada do que uma bovinocultura, mas é uma área disputada ou não? É mais Nós tranquilo? temos, eu acho que é um mar azul ainda. É um mar É. azul. Tem muita coisa para se fazer, para se desenvolver. Eu acho que a pessoa querendo, eu quero conhecer um pouco mais, faz um estágio, se aproxima de algumas pessoas, de alguma piscicultura. Tem material disponível, tem muito material disponível, vídeo, cursos e livros assim para download que você pode começar a ler, até os próprios livros de melhoramento genético, salmão, tilápia, tudo em inglês, tem tudo disponível em PDF. Então, e acredito que todas as outras áreas também, assim, as pessoas querem que se desenvolva. Pensando que o pescado mundial, menos de 10% é de programa de melhoramento genético, imagina, as pessoas querem que repliquem essas teorias. Uhum. Você acha que é uma área muito, não fechada, mas assim, tem coisas que a gente sabe que a gente precisa sempre da indicação, né? De conhecer alguém dentro. É esse o caso ou não? Olha, Beatriz, honestamente, eu acho que não. A pessoa que quer trabalhar, ela tem muita oportunidade. Ela tem oportunidade. Obviamente que, e eu falo assim, o mundo da aquicultura, ele é muito pequeno.
Ele é muito pequeno mesmo. Então, assim, qualquer pessoa que chegar e realmente quiser fazer vai ter seu espaço, vai ter seu lugar ao sol ou seu lugar na água. Que bom. Vamos E para eu a convido próxima. todo mundo que está assistindo a gente, viu? Olha aí, gente. Vamos falar pro despacho. Venham, venham. Primeira pergunta aqui da Ana Luísa. Ela quer saber, na sua opinião, se o Brasil tem um futuro mais promissor investindo em melhoramento genético de peixes de água doce ou salgada. Tá. Primeira coisa, Ana, enquanto não tiver a reprodução dominada, porque tudo depende da reprodução. Hoje, o grande entrave da piscicultura marinha é a reprodução. A reprodução não é dominada. A hora que tiver uma reprodução dominada, acabou. Independente se é água doce ou água salgada, tem mercado para todo mundo. Tá? Nós estamos falando, imagina, nós estamos falando uma demanda da FAO. É uma demanda de proteína animal mundial. Independente de água doce ou salgada, o grande entrave agora é a reprodução. Nós não estamos no mesmo nível. Ah, não, todas as espécies, água doce, água salgada, podem se reproduzir, você tem um controle. Não existe isso. Não existe. Tem animais da piscicultura, na água doce, que as pessoas têm demanda, que existe mercado, mas não tem reprodução dominada. Então, o que você vai fazer? Não tem. Perfeito. Acho que agora aqui vamos fechar com uma pergunta da Geisa. Ela quer saber como está a piscicultura no Brasil. Ok. Em crescimento, e nós tivemos, em 2018, um decréscimo de produção das espécies nativas, principalmente. Teve uma seca muito grande em 2018, né? Então, há relatos de uma queda, né? Mas, assim, sempre crescente, sempre crescente. A região hoje que se desponta é São Paulo, com produção de tilápia, Paraná, São Paulo, com produção de tilápia, Norte, espécie nativa. Então, como é que a piscicultura hoje no Brasil? Crescente, crescente, com certeza. Que bom. Bom, se a gente não tem mais nenhuma pergunta, eu vou te agradecer, então. Muito obrigada pela palestra de hoje, foi incrível, tenho certeza que a gente aprendeu muito. Queria Eu, agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, de aceitar o nosso convite. que isso, gente, eu que agradeço e parabenizo muito vocês pela coragem, né? No momento de pandemia, dar oportunidade para tantos alunos, tantas pessoas terem acesso a essa diversidade de palestra que vocês estão promovendo. Então, é um grande prazer e honra ser convidado por vocês, que eu achei o tema super interessante, laboratório de inspeção animal, e aí curso de veterinária, agronomia, engenharia de alimentos. Eu falei, uau, gente, uma zootecnista sendo convidada aqui para esse meio. Achei super interessante e eu vi a maior parte das palestras com qualidade de carne, com coisas assim. Falei, uau, vamos lá fazer um tema novo. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês e ser uma convidada de vocês. A gente que agradece. Muito obrigada, boa noite e até a próxima oportunidade. Boa noite, pessoal. Fico à disposição para qualquer dúvida que ainda porventura tenha ficado. Grande beijo para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Para quem quiser, a nossa próxima palestra é terça-feira, dia 10. É sobre fraudes no leite. A gente vai estar divulgando no nosso Instagram. E fica aqui o convite para todos vocês. Boa noite.